Tua palavra, Senhor, preenche a minha vida. Tua palavra, Senhor, cura as minhas feridas. Tua palavra, Senhor, aumenta a minha fé. Em Tua palavra, Senhor, conhecemos quem Tu és. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Pode se sentar. Meus queridos irmãos e irmãs pelo batismo, é necessário sempre que o nosso coração esteja aberto e atento à palavra que nos é anunciada. Porque quando a gente está atento e a gente quer ouvir a palavra, essa palavra, ela existe
para transformar o nosso coração, para mudar a nossa vida, para purificar os nossos lábios, o nosso coração, todo o nosso ser, para que a gente enxergue, não com os olhos físicos, né? Mas para que a gente enxergue cada vez mais a graça de Deus e perceba a graça de Deus. Então é necessário que essa palavra queime o nosso coração. Quando eu digo queime, é justamente transformação, né? A natureza mesmo ensina o que pode ser também no nosso coração. Por exemplo, quando se derrete algum metal, vamos pegar aqui o ouro, né? Se é um ouro um pouco sujo, quando se derrete, né, as impurezas vão embora. Por isso que é necessário, quanto mais alta a temperatura, né, vai ficando o ouro propriamente dito, e tudo que é impureza vai-se embora, né? Então a palavra de Deus também é a mesma coisa, claro, de uma maneira muito mais profunda, muito mais transcendente, né? Transcendente significa muito além, né? Porque vai purificando o nosso coração, vai mostrando quem de verdade nós somos. Quando eu falo quem de verdade nós somos, não é assim desmascarando, não é nesse sentido, mostrando quem nós somos, como Deus sonhou. E é aqui que está a beleza da coisa, né? Então deixar que a palavra transforme. E a gente percebe isso com muita clareza na liturgia do dia de hoje, bastante rica e também bastante extensa, né? Eu não sei, né, se vocês prestaram atenção na primeira leitura, pelo menos a impressão que eu tive assim, é de filmes, sabe aqueles de filmes de ficção científica, né? De fantasia, né? de contos de fadas, né? Da Walt Disney, tem tantas outras por aí, né? Então, pelo menos na minha cabeça veio isso, olha só. Nós vamos entender, né, as imagens, né, que aparecem nas leituras do dia de hoje, né? Olha só, comecemos aqui pela primeira leitura do profeta Isaías. Isaías é o profeta do Messias, né? do Salvador, que anuncia o Salvador, né? É Isaías que vai profetizar, só relembrando um pouquinho, é Isaías que vai profetizar: eis que uma virgem conceberás e darás à luz um filho, né? Ele será chamado Deus conosco, etc e tal, né? Então Isaías ele diz assim: no ano da morte do rei Osias, aqui ele está apenas localizando, dando contexto histórico do reinado de Israel, né? No ano da morte do rei Osias, ele diz assim, o profeta: vi o Senhor sentado num trono de grande altura. Só para vocês entenderem, vou repetir: vi o Senhor sentado num trono de grande altura. Quando a gente vai lá no Evangelho, está assim: subindo numa das barcas que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Aí diz assim: depois, aqui Jesus, né? O Senhor, depois sentou-se na barca e ensinava as multidões. Voltemos para a primeira leitura.
vi o Senhor sentado num trono de grande altura. Mas o que significa o Senhor sentado num trono? E o que significa Jesus sentado na barca? Ali a barca não é um trono de grande altura, a princípio, mas a barca aqui do Evangelho é a igreja. Então, é a imagem do Senhor Mestre, o Senhor que ama e o Senhor que ensina porque ama, exorta porque ama. Então, o trono, esse trono de grande altura no qual o Senhor está sentado, é a imagem da grandeza do amor de Deus por mim e por você. Então não é um trono, né? Por isso que eu falei de ficção científica, né? Mas não tem nada a ver, é só a nossa cabeça, a fantasia da nossa cabeça, né? Mas normal. Mas esse trono de grande altura é o lugar, né? Que é Ele mesmo, que Ele ama. Ou seja, o Senhor, Ele está sentado num trono de grande altura, é a imagem do Senhor que ama. O fato do Senhor ser o Todo-Poderoso, o Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Esse poder de Deus, o Deus Todo-Poderoso, esse poder de Deus é o poder do seu amor. Eu costumo dizer que o poder de Deus não é de relâmpagos e trovões, mas o poder de Deus, e não existe outro poder em Deus a não ser esse. O poder de Deus é o fato dele ser amor, o fato dele amar, né? Então, esse sentado, né, majestoso nesse trono significa que ele ama, e é o único que ama. É o único que ama, por isso que ele é o Deus único, porque é Ele que ama. Outra coisa interessante, e importante e profunda, nessa mesma linha, né? Vi o Senhor sentado num trono de grande altura, que eu já expliquei para vocês. O seu manto, olha só, o seu manto, né? Vamos pegar exemplo aqui a minha casula. O seu manto estendia-se pelo templo. Então, ou seja, vamos de novo à imagem. O Senhor sentado num trono de grande altura, e o seu manto, que está sobre ele, se estende por todo o templo. Ou seja, de Deus, do Senhor que ama, por isso que Ele é santo, santo, santo Senhor dos exércitos. Então dele, o seu manto, que não é esse manto, ou seja, se estende por todo o templo. Ou seja, de Deus sai a sua graça, é dele que vem a graça, é dele que vem o amar, que se estende e que cobre todo o templo, ou seja, todo o nosso ser. Quando fala aqui que o seu manto estende-se pelo templo, significa todo o nosso ser. Trazendo para nós, onde é o trono de grande altura que o Senhor está sentado hoje, agora? Aqui é o trono de grande altura, onde o Senhor está sentado, onde Ele ama. No altar, é no altar que Jesus se imola, é no altar
que ele se faz presente na Eucaristia, e dele, e só pode ser dele e de mais ninguém. É só dele que emana, que sai toda a graça que se estende pelo templo. Porque quando nós celebramos a Eucaristia, é exatamente esta imagem do seu trono de grande altura. Qual é o maior trono de maior altura que existe para nós? Já me lembrei aqui da nossa querida, né, Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa de Calcutá. Né? Me lembrei dela agora, porque eu por sinal sou muito devoto dela e da irmã Dulce, né? Madre Teresa de Calcutá, ela dizia assim, que diante do Santíssimo, diante da Eucaristia, diante da Eucaristia, a Eucaristia, Jesus exposto, Jesus no altar, no caso ali está no sacrário também, depois aqui, é o lugar mais poderoso da face da terra, porque é Deus presente, o trono de grande altura, e o seu manto se estende por todo o templo, porque Ele ama. Por isso a gente vai lá no Evangelho, né? Vai lá no Evangelho, e Jesus depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Ou seja, quando ele diz aqui que ensinava as multidões, né, não é apenas um ensino de palavras, ou seja, ele amava, ele estava amando, o seu manto se estendia por todo o templo, ou seja, para cada templo, cada ser, cada profundo do ser de cada um. Né? E continua aqui o Evangelho, né? Depois ele diz, né? Depois sentou-se da barca. A barca também é a igreja, também pode ser o altar. Da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, ou seja, ele diz à igreja, porque Simão aqui é o chefe da igreja, é a igreja, não chefe tal qual nós entendemos, chefe porque ama. Nas coisas de Deus só manda quem ama. Quem ama sabe mandar, quem não ama não sabe, explora, porque quem ama cuida, né? E olha que Jesus perguntou para Simão: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então tá bom, então apacenta minhas ovelhas. Ou seja, então você tem capacidade de amar. Então pode ser chefe. Chefe, não como nós entendemos, aquele que manda e desmanda. Chefe é porque ama. Quem não ama não sabe ser chefe, né? Até mesmo nas profissões por aí, tá? Diga de passagem, né? Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas. Por quê? Quando nós fazemos a experiência, né, da graça de Deus, quando nós experimentamos a graça de Deus, apesar das nossas dificuldades, né, Ele pede, avança para águas mais profundas, ou seja, não fica na superficialidade. Porque quem faz a experiência do amor de Deus não fica na margem. E também não consegue ficar na margem, porque vai para águas mais profundas. E é aqui que está a dificuldade de nós cristãos católicos, porque a gente está sempre na margem, sempre bem na beirinha mesmo, como diz aí o mineiro, né? Bem na beirinha. A gente não avança, por isso que a coisa não vai para frente. A gente não avança nem na fé, a gente não avança na nossa vida pessoal, em nada. Sabe por que a gente não avança? Porque nós não vamos para a água mais profunda. Por que as famílias não avançam no relacionamento? Porque fica na superfície. Ai, né? Não tem coragem. Não tem coragem, aqui que está a dor. Não tem coragem de amar. É aqui que está o problema. Então, se a gente não ama, a gente não vai para águas mais profundas.
Não vai, não adianta. Se a gente não ama, seja qual for o meu estado de vida, solteiro, casado, viúvo, padre, está namorando, não importa. Não importa. Se a gente não ama, quando eu falar amar aqui, gente, eu não estou falando de paixão, eu não estou falando aqui de apegos afetivos, de dependência afetiva, que é a pior coisa que existe na nossa vida, embora faz parte do nosso ser. Estou falando de amar. Amar mesmo, de dar vida. Amar é isso aqui. Então, Jesus, ele pede aqui para Pedro, né? Porque ele ensina, avança para águas mais profundas. E continua, avança para águas mais profundas. E lançai vossas redes para a pesca, ou seja, acredite em mim. E aqui acontece algo que eu estou acabando de falar para vocês, né? Quando avança para águas mais profundas, e lançai vossas redes para a pesca. E Simão responde, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Ou seja, Pedro aqui, minha gente, era pescador de primeira. Ele era um bom pescador, ele era experiente na pesca. Aí vem Jesus que não entende de pesca, entre aspas, porque Jesus é carpinteiro. Você sabe que Jesus é carpinteiro, não é pescador. Né? E vai dizer para Pedro, lança as redes do outro lado. Mas, eu estou imaginando, porque eu sou muito engraçado às vezes, né? Eu fico imaginando assim, Pedro está dizendo, Jesus, né? Pescamos a noite inteira, não pegamos nada, eu sou experiente, o senhor vem, né? E vai para lançar outras redes. Mas olha só que bonito. Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas aqui está como que eu posso dizer, a atitude de quem ama, de quem confia naquele que ama, porque Pedro amava muito a Jesus, né? Mas em atenção à tua palavra, porque o Senhor está dizendo, porque eu trabalhei a noite inteira, não pesquei nada, mediante a minha experiência, não tem nada, não adianta, é hora de ir embora. Mas em atenção à tua palavra, porque o Senhor está falando, eu vou lançar as redes. Né? Assim fizeram, né? E apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Gente, quando a gente não para nos nossos limites, quando a gente não para nos nossos pecados, quando a gente confia na graça de Deus, a pesca é abundante, a graça é abundante, o seu manto se estende por todo o templo, ou seja, se estende por todo o nosso ser, é o seu amor. Né? E apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam, né? Depois fala aqui que fizeram sinal para os companheiros, etc. e tal. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta de mim, que sou pecador. Mas mesmo assim, olha só, mesmo vendo a graça, mesmo obedecendo a palavra, mesmo assim Pedro cai na tentação, eu enxergo dessa maneira. Ele cai na tentação de dizer, Senhor, afasta de mim, porque sou pecador, a sua graça é muito grande. O que Jesus vai dizer? Sim, Pedro, pelo amor de Deus, né? Né? Pedro, né? Não tenhas medo, Pedro. Por que ter medo da minha graça? Tudo bem, você é pecador? Sim, você é mesmo. Mas você tem a minha graça. Você pode confiar na minha graça. Não está vendo? É assim que Deus faz conosco. Ah, padre, eu já falei isso da minha vida também, né? O meu pecado é tão grande que eu não mereço perdão. Não, isso não existe. Sim, sou pecador mesmo. Não, de fato, não mereço perdão, mas o Senhor quer perdoar, porque sua graça se estende, não é? Senhor, afasta de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderar de Simão, etc. e tal, né? Jesus, porém, disse a Simão, não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens, então, etc. e tal. Então, meus queridos irmãos, né? Confiemos na graça de Deus, né? Confiemos no seu amor. Pecador somos, sim? Somos. E de marca maior, nós somos pecadores. Mas o Senhor nos ama.
E quando a gente abre o coração, quando a gente busca, a gente enxerga a grandeza do seu amor. A pesca é abundante, não é? Acho que chega, né? Ficamos entendidos? Então tá bom. Creio em Deus Pai.